tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje uma aula especial aqui sobre o Egito. Então, voltando aqui à nossa Derio Medina, foi esse vilarejo dos operários e artistas do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. Inclusive, a gente pode ver aqui a proximidade. Aqui está marcado no mapa esse tracejadinho aqui, é o caminho que os trabalhadores faziam a pé para ir trabalhar no Vale dos Reis e voltar. Então, a gente tinha todo um processo de trabalho, que já eu vou explicar para vocês, que eles iam a pé, trabalhavam, tinham um período de trabalho lá no Vale dos Reis e depois retornavam para casa. Esse vilarejo vai existir entre aproximadamente 1550, 1500 a.C. até aproximadamente 1080 a.C. Eu comentei no início da aula que a maior parte das informações sobre Egito são provenientes das necrópolis e dos templos. E a gente acaba ficando um pouco sem saber como era a vida cotidiana dos egípcios. Essa cidade nos apresenta uma oportunidade incrível de entender como os egípcios viviam neste período específico de 500 anos, principalmente na época dos Ramsés, na 19ª e na 20ª dinastias. Então, nesse período aqui é quando a gente consegue entender mais ou menos como que funcionava a vida de uma pessoa comum, ainda que não seja tão comum assim, porque esses trabalhadores eram trabalhadores bastante qualificados, vamos dizer assim. Eles eram pintores, eram carpinteiros, eram pedreiros, faziam diversos tipos de trabalhos, porque eles tinham, a gente tinha que ter essa diferença de trabalho, porque tinha aquele que ia escavar para fazer o hipogeu, aquele que ia decorar o hipogeu, aquele que ia fazer a estrutura de arquitetura, aquele que ia fazer a decoração. Então, aqui nós temos a área da vila. Ao redor da vila, nós temos as necrópolis, uma necrópole deste lado, a outra necrópole desse lado. Temos um templo ptolomaico de Ator, que nós não vamos falar hoje, e esse grande poço. O grande poço é um local bastante interessante para o que a gente vai falar hoje, porque é um buraco mesmo, que provavelmente eles abriram para utilizar uma espécie de uma cisterna, alguma coisa assim. Não deu certo, não encontraram água, isso são as hipóteses. E acabaram usando como local de guardar coisas. O que foi encontrado aqui, basicamente? Muitas óstracas. O que são as óstracas? São pequenos pedaços de cerâmica, de pedra, que são, muitas vezes, documentos. Através dessas óstracas que foram encontradas nesse grande poço em toda a área aqui de Derio Medina, a gente consegue justamente reconstruir essa história que eu estou contando para vocês aqui hoje. Quando eu falar para vocês sobre greve, quando eu falar para vocês sobre quanto tempo os trabalhadores ficavam trabalhando lá na área do Vale dos Reis, quando eu contar para vocês o que eles comiam, quando eu contar para vocês como é que eles usavam a casa, tudo isso está documentado, principalmente nessas óstracas. Então, é um local bastante interessante, aqui próximo, nessa área aqui do sítio arqueológico de Derio Medina. Bem, então, eu já comentei antes que esse vilarejo era fechado por um muro. Nós tínhamos uma entrada ao norte, voltada aqui para a área do templo de Ator, e tínhamos uma outra entrada a oeste que dava para essa necrópole. E para cá também era por onde saía esse caminho, essa estrada que levava a pé, logicamente, até o Vale dos Reis.
Esse vilarejo, como nós já comentamos, ele cresceu ao longo dos séculos e teve entre 40 e 120 residências, de acordo com as informações arqueológicas que nós temos hoje aqui. Então, nós estamos falando de entre 40 e 120 residências dos operários e das suas famílias. E a vila dependia de recursos externos, tudo. Vejam, ela ficava num lugar que não era nada agradável, vamos dizer assim, porque está aqui no deserto, está longe do Rio Nilo, estava longe de Tebas, e Tebas é aqui o atual Luxor, né? E todo o material, comida, roupas, instrumentos de trabalho, tudo vinha praticamente de Tebas. E isso nos mostra uma outra coisa interessante, que esse local aqui foi criado pelo Estado. Não foi uma vila de pessoas que começou de forma orgânica, ou um assentamento que começou porque ali eu tinha alguma coisa importante, algum recurso natural importante. Não. Foi proposital, foi o governo que quis montar esse local para que fosse o apoio do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. Então, todo esse sistema de funcionamento da vila respondia, então, ao Estado. Era o Estado quem fornecia tudo para essa vila. E, inclusive, aqui a gente tem a nossa primeira informação interessante, que é considerado o primeiro papiro, a primeira informação de uma greve, vamos dizer assim. É o chamado Papiro Jurídico de Turim, justamente porque está no Museu Egípcio de Turim, que durante o governo de Ramsés III, então aí estamos em torno de 1156 a.C., que foi um período um pouco antes de começar o terceiro período intermediário, e que foi um período de bastante crise, e que aconteceu o problema de escassez de mantimentos aqui para a vila. Então, os trabalhadores ficaram sem pagamento e fizeram uma manifestação, um documento dizendo que eles iam parar de trabalhar. Então, aqui, o documento diz assim: passaram-se 18 dias nesse mês e nós temos fome. Não viemos até aqui porque temos fome e sede. Não temos roupas, peixe, verdura. Avisem o faraó, o nosso senhor perfeito. Avisem o vizir, que era como se fosse o braço direito do faraó, o nosso superior, para que seja dado o nosso sustento. E eles estavam em greve. Então, esse papiro é bastante interessante porque nos mostra algumas situações. A primeira, essa que eu comentei com vocês, que mostra que o Estado era o provedor desse local, era o Estado que organizava esse local. E o segundo ponto interessante é que esses trabalhadores eram de fato trabalhadores. Eles não trabalhavam de forma escrava. Muitas vezes a gente tem a tendência em pensar que os grandes templos do Egito, as pirâmides, os túmulos foram construídos por escravos. E, na verdade, a gente tem muitos documentos já que mostram para a gente que eles tinham remuneração, não como a gente tem hoje de dinheiro, né, em real, em dólar, em euro, etc., mas em forma de mantimentos. Então, como pagamento, eu recebia pão, eu recebia água, eu recebia vestimentas, eu recebia materiais de trabalho. A gente ainda não tinha moeda, mas tinha uma forma de pagamento. E esses trabalhadores pararam de trabalhar justamente porque eles não estavam recebendo a contrapartida, eles não estavam recebendo o pagamento deles. Então, é bastante interessante a gente olhar o outro lado desses documentos, que faz com que a gente entenda a forma de vida. Em breve, então, vocês estarão vendo vídeos, acompanhem lá pelo Instagram, tá, gente, para vocês verem os vídeos e as imagens de tudo que a gente falou hoje aqui e mais outras coisas, né? Estou ansiosa já para mostrar tudo isso para vocês de pertinho, tá bom? Um beijo grande para vocês.